Cristiano Caldas, eu sou músico, sou pianista, sou produtor musical e sou engenheiro de som. Aqui em Belo Horizonte eu tenho um estúdio e faço muitos trabalhos aqui, não só nessa área de produção, arranjo, mas também mixando, masterizando. Gravo muita gente bacana lá no estúdio, assim como o Marcelinho também. Somos parceiros de trabalho. Eu sempre estou aqui no estúdio dele também gravando outros projetos. E vai ser uma honra fazer essa masterclass para o Savassi Records. Acho que é uma contribuição muito bacana, muito legal, né? Podermos falar da nossa experiência profissional mesmo, de como a gente lida no dia a dia, assim, no trabalho do estúdio e, enfim, compartilhar um pouco das ideias que a gente tem, das experiências que a gente tem. Não é isso, Marcelinho? Isso. Eu sou Marcelinho Guerra, sou músico, guitarrista, produtor, engenheiro de áudio. Estou aqui com meu amigo Cristiano Caldas, no Stereotono, que é meu estúdio, e nós vamos falar hoje sobre gravação, mixagem e masterização, com ênfase aos discos do Savassi Festival Records, que nós participamos, fizemos alguns, e então é isso. Eu participei da gravação talvez de um dos primeiros álbuns que foi lançado pelo Savassi. Foi um disco que foi a execução da obra do Darcy James, que é um arranjador nova-iorquino, maravilhoso, compositor. E ele tem um trabalho bem contemporâneo, de big band. E na época a gente gravou isso no estúdio da nossa saudosa Daniela Renault, um estúdio acústico ali no Prado, que era um estúdio grande, que comportava uma big band. E gravamos com a big band também, que já é extinta, a big band do Palácio das Artes, que era uma orquestra jovem, uma orquestra que tinha também um cunho social ali, de integrar a moçada nova que estava chegando nessa filosofia big band. E aí foi uma experiência muito bacana gravar a big band ao vivo, todo mundo tocando junto, numa sala grande e com o maestro lá, né, regendo as obras dele e tal. Então é muito bacana falar desse processo de gravação ao vivo, que é uma coisa que você faz aqui também demais, né, Marcelinho? Seu estúdio tem já tem toda uma infra preparada para a gente chegar e tocar juntos, né? Tem o piano ali, tem a bateria lá, tem mais os sound locks que dá para ser usado, né? Exatamente. Então é muito bacana. Talvez seja um pouco diferente, porque naquele estúdio a gente tinha uma sala imensa, onde a gente montou todos os... Eu lembro que eu tinha 32 inputs e eu usei os 32 inputs e não foram suficientes, foi meio que tendo que compartilhar microfone dentro dos naipes, né? Eu acho que é um pouquinho diferente do que você faz aqui, né? Porque às vezes aqui você tem essa coisa mais de isolar, mesmo tocando juntos, a gente tem como isolar os instrumentos, né? E aí eu tô falando disso porque eu acho que cada trabalho tem uma demanda, né? Existe, às vezes, o cara fala, esse daqui é melhor, esse tipo de gravação é melhor, o estúdio assim é melhor e tal. Mas eu acho que não é, a questão não é ser melhor, né? O que é mais adequado para cada produção? Talvez esse seja o grande lance, né? O que você fala, assim, disso, assim, na sua experiência aqui com o seu estúdio, que você faz ambos esses tipos de trabalho, né? Gravando overdub e gravando com todo mundo junto, né? Pois é, essa parte de gravação, principalmente de música instrumental, é interessante porque o instrumentista, geralmente os instrumentistas que tocam música instrumental, eles têm assim, uma sonoridade própria, eles querem soar de um jeito específico, ou eles tocam com o mesmo instrumento há muito tempo e desenvolveram uma identidade com aquele instrumento, né? Então tem muito esse lance da engenharia de áudio de ter um foco realmente no instrumentista e no som dele e de como ele quer soar, né? Uhum. Então, igual você falou, cada projeto não tem um jeito certo de fazer, nem um jeito demanda, melhor, né? mas tem um jeito que o artista, inclusive, e o instrumentista quer soar, né? Então tem gente que quer, tipo assim, eu quero o som do meu instrumento mais clean possível, máximo fiel, né?
outras pessoas querem tocar juntos na mesma sala e gostam que uma coisa vaze na outra e acha que isso é orgânico e tudo mais. Então, acho que quando a gente está lidando com gravação de música instrumental, tem muito a questão artística mesmo do instrumentista e do dono do trabalho, no caso, que quer soar de uma maneira específica, e a gente, como engenheiro de áudio, vai ajudar ele a soar dessa forma que ele imagina, então, da melhor forma possível, né? E isso, a gente já fez vários trabalhos diferentes, e igual você falou, cada trabalho tem uma demanda, né? É verdade. Como nós somos donos de estúdio também, e meu estúdio tem uma característica, o seu tem outra, então a gente aproveita disso já para trazer, né, por uma coisa que a gente acredita que inclusive ajuda o músico também, né? E ele vem aqui gravar ou vai no seu estúdio gravar, ele já sabe qual que é a estrutura, como que vai funcionar, como que você vai ajudar. A escolha, né, do estúdio e até do engenheiro de som e tal, do produtor, enfim, de toda a equipe, ela faz parte da escolha da estética, né, do trabalho, né? Então, assim, é muito importante isso, né? Saber escolher um estúdio. Não é simplesmente escolher, talvez, porque ali tem X equipamento, ou tal, não sei o quê, mas é todo um conjunto, né? Do cara que senta aqui com a combinação do instrumento do músico, do seu equipamento, né? E do modus operandi mesmo da gravação, né? Eu, inclusive, nesses trabalhos que a gente fez de Big Band, a opção era gravar, né? Eu já tinha estúdio naquela época, mas não havia a menor condição de gravá-los no meu estúdio, porque o meu estúdio é um estúdio menor. A gente precisava de espaço grande para que comportasse a Big Band, que pudesse dividir por sessões os naipes, né? Que eles tivessem contato visual. Então, nem adiantaria, talvez, se tivéssemos um estúdio enorme com várias salas, porque a ideia da Big Band, eles precisam estar ali juntos para sentir soando os naipes e o maestro, o contato visual, né? Tá ali perto. Então, é muito importante. Aí vem todo um problema de monitoração, de fone de ouvido para todo mundo. Então, quer dizer, são projetos muito específicos, né? Esses dois projetos que foram muito legais de fazer, ambos eu não gravei no meu estúdio, eles foram gravados também ambos lá no acústico. E um deles eu mixei em Nova York, mixei inclusive analogicamente, console, porque foi uma sugestão do compositor. Falei assim, olha, eu moro em Nova York, vou estar lá, seria muito bom se vocês estivessem lá e a gente pudesse mixar analogicamente, tem mais a ver com o meu som. O que foi muito legal também essa escolha de, né, quando usar analógico, quando usar digital e tal, porque isso tudo eu acho que isso é uma questão de estética mesmo, de definir. Então foi isso, e do segundo disco eu já mixei no meu estúdio, já foi uma mixagem totalmente in the box, porque a gente tinha essa coisa era uma necessidade, o recall com o maestro que estava lá não lembro qual cidade ele morava, nos Estados Unidos, mas enfim. Então, não seria aquela coisa que você estaria ali o tempo todo com o maestro ou quem estivesse dirigindo, né? Então, tinha que ter essa possibilidade do recall. Então, eu decidi fazer tudo in the box, né? Então, cada trabalho tem essas características, essas demandas, né? Que são muito pertinentes. Quando as pessoas, principalmente mais inexperientes, falam de gravação, por que você escolhe tal escudo? Por que você usa tal microfone? Que você usa... É tanta coisa que tem que ser avaliada, né? Muito além desses detalhes, assim, para que a gente chegue numa estética final, assim, pelo menos o que está próximo do que está dentro da nossa cabeça, né? Que essas escolhas são, às vezes, mais determinantes, né? Tem uma coisa interessante nisso que você falou de mixei analógico lá em Nova York, e outro fiz no estúdio porque precisava de um recall, tinha que ser digital e tal. Isso é interessante de falar, porque, por exemplo, aqui no estúdio que tem algumas salas separadas, e a gente consegue gravar todo mundo junto, mas mantendo a integridade dos instrumentos. E música instrumental, dependendo da formação, não precisa de pós-produção, ou tanta pós-produção. Às vezes aquele take que já foi, e é isso mesmo, né? Então, muitas vezes, alguns discos, a gente grava aqui já com essa cabeça de tipo, vai escolher um take, e na gravação, na hora de passar o som, vamos chegar já o som legal,
E quando termina essa gravação, já tá tipo assim, bicho, já tá soando super bem e a mixer você dá um tapa e o som tá ali, né? Então assim, e tem outros projetos também. Posso citar um interessante que eu fiz pro Savassi Records, do disco do D'Angelo, que é um disco instrumental, mas é um disco que tem vários overdubs, tem vários layers de teclado, outras coisas. Então assim, que teve uma pós-produção muito grande, foi um disco construído de overdub. Mas ele começou com o pessoal tocando junto ou não? Não. Ele já Entendi. começou Já começou de overdub. Já começou Eu faço também isso muito, né? Isso também faz parte da estética, né? Exatamente. Mas e por que, qual que foi a decisão, assim? Por que vocês resolveram fazer assim? É porque é um disco ele não soaria da forma que a gente estava imaginando se gravasse junto. Entendi. Por várias coisas, pelos layers, pela tocada, pela dificuldade dos arranjos, de ter que trabalhar pontos específicos. Então é um disco que a gente já imaginou, bicho, esse disco é um disco de instrumental, mas é um disco rock and roll também, é tight, né? Vamos fazer uma pós-produção para trazer isso pro disco também. Então, assim, essas duas formas, tem uma forma de trabalhar, mesmo com música instrumental, você trabalhar com overdub, colocar vários layers, chegar num resultado que a gente já sabia desde o começo, e essa outra forma que é super natural de vamos captar os instrumentos, a galera vai tocar né, vai ser aquele take final, então vamos fazer 3, 4, 5 takes, esse é o take, então o som já tá ali, a galera já ouviu, legal, e tipo assim, e o som é esse, depois nem precisa de fazer mágica, nada, já tá tudo ali na gravação. Já tá tudo ali. Né? Então, realmente, cada caso é um caso, e vem disso que a gente tá falando, da vontade do artista, de como que ele quer soar, e a gente, como engenheiro de áudio, nesse momento, ajuda Marcelinho, e aproveitando para falar disso, assim, dessa coisa de já deixar o som chegando, já desenvolver o conceito ali na hora que começou o trabalho, né, desde o início, eu já conheço seu trabalho, a gente trabalha muito juntos, então eu já sei mais ou menos a sua filosofia, mas acho que até para as pessoas que vão nos assistir, para elas saberem, assim, como é que você pensa disso, assim, eu tenho também o meu modus, assim, de começar o trabalho, assim, você já processa muito, assim, quando você está começando, assim, ou isso depende também, cada projeto, tem projeto que você não processa nada para deixar depois, ou você já grava, que você tem muita coisa bacana aqui, você já procura gravar, assim, já entregando algo perto da estética que você já tinha em mente, ou quando o trabalho você não está produzindo, você prefere deixar mais aberto para depois decidir? Pois é, isso tudo tem a ver com a produção também, né? E com quem depois vai mixar ou não. Quando eu mesmo vou fazer toda a engenharia de áudio, eu costumo já tomar algumas decisões. Mas isso é muito aberto também, porque assim, eu não fico usando coisa só pra usar também, sabe? Né? Tipo assim, tá disponível, vou dar um tapinha aqui e tal. Eu vou meio assim, tá suando bem, tá legal, tá rolando. Às vezes, se tem uma coisa que não tá suando também, eu prefiro ir na fonte e mudar, ou uma afinação de bateria, ou mudar uma posição de alguma coisa antes de mexer. Mas eu gosto, inclusive... Eu tenho vários prés aqui, a mesa, que você conhece esse som de transformador, que o negócio já entra quente, meio comprimido. Quase comprimido, né? Comprimido, né? Naturalmente. Então, isso já é tipo uma característica do meu estúdio, não tem jeito de eu fugir disso, assim, que já dá uma cor e tal. Mas eu gosto, assim, de gravar suando o melhor possível, né? Mexendo no necessário, assim, mas não tem essa, tipo, eu já ligo tudo e comprime, aperto tudo, mas eu vou sentindo. Como que é isso pra você? Cara, pois é, eu acho que tem a ver mesmo com a estética. Quando eu tô fazendo um trabalho que eu tô produzindo e que eu sei que eu vou mixar, eu já gravo, assim, equalizando, eu já gravo comprimindo. Eu uso muita coisa paralela, isso eu acho que é legal, assim. Quando eu não tô certo, assim, que eu quero X compressão na caixa, então eu tenho ela lá, mas eu no patch eu faço um paralelo, aí eu tenho um outro... É legal de explicar isso do paralelo. Essa coisa de você duplicar a fonte, né? Eu faço isso no meu patch, eu tenho um conectorzinho que vai transformar isso em mais dois, ou seja, é um splitter mesmo, simples, né? Do que sai do pré, quando geralmente eu faço isso. Aí você mantém um natural, o outro você processa. Mantém um natural que vai para um canal e o outro eu passo por um compressor e comprimo e tal. O que é legal porque ultimamente eu tenho usado muito pouco equipamento na pós. Então você ter essas opções na entrada, quando você está captando o disco, né?
Fala, eu tenho um canal aqui sem compressão, mas eu já tenho um canal com compressor X, porque lá na frente eu já posso usar esse canal aqui se eu gostar mais, ou se eu não gostar, eu reprocesso isso, ou uso um plugin. É. Mas eu tenho tentado, até mesmo porque a gente desenvolve uma intimidade com os nossos estúdios, com as nossas caixas, com as nossas referências, que te permite já tomar essas decisões com mais segurança, né? Ah, Você com já certeza. sabendo que lá na frente vai soar. Ah, eu posso precisar disso daqui, eu já vou deixar garantido. Um microfone de sala que você vai gravar com X-Spray, que vai distorcer um pouquinho no input, para você ter tal cor de tal pré. Então a gente também... E isso é uma coisa também que depende de muito tempo, assim, com o equipamento, com o microfone, com a sala. Às vezes até com o músico, né? Tem músico que você não conhece o som dele direito, você garante com uma coisa mais simples. Sim. Simples que eu digo assim, talvez não é o mais simples, mas é o que a gente sabe que funciona para 90% dos casos, né? Mas eu procuro, assim, também já... Até mesmo porque eu acho que é importante o músico chegar aqui e escutar o som dele bacana. Eu vi isso acontecendo já em algumas ocasiões, principalmente nessa transição do analógico para o digital, quando as pessoas começaram a gravar com interfaces mais simples. Do tipo assim, na mix vai chegar. Só que aí, cara, você tá aqui na hora e você tem uma sensação ruim, você escuta, pô, mas tá feio o som, cara. É isso, e a performance, isso é uma coisa que eu falo, a performance depende disso também, né, bicho? O músico tá se ouvindo, tocando ali. Total. Então, tipo assim, o som tem que estar chegando bem, tem que estar legal, e isso faz parte de tudo, não só do som que tá chegando aqui na técnica, não, que tá mais ou menos, mas depois a gente resolve, um cara tá ouvindo um negócio mais ou menos também. Não, inclusive isso é legal até dizer, porque seu fone é ótimo aqui, e uma das coisas que é impressionante, isso eu tô te falando, estúdios assim, maravilhosos que eu já tive a oportunidade de trabalhar, né? Acho que eu já tenho um cadiano, hein? Já trabalhei em estúdios maravilhosos que não tinham um sistema de fone que funcionasse assim, decentemente. E eu tô falando isso porque isso tira toda a condição do músico tocar. A monitoração é muito importante. A gente sabe disso de show, né? De show já é uma luta, né? Quando você não tá com o seu retorno bem, acabou, o show já começou ruim para você. Você já não vai ter a mesma performance. E no estúdio não é diferente, né? Essa coisa do fone, eu vi isso já em grandes estúdios, inclusive. Eu também, inclusive a gente já falou sobre isso, a gente não vai falar de novo, né? Mas a gente já viveu situações assim, de você estar num grande estúdio, com grandes equipamentos, um estúdio que tem até uma história e tal, e você não tem uma monitoração que te dá que permite ao músico se escutar de tal forma que ele não fique preocupado com aquilo, né? Que ele esteja só preocupado com... E eu tô falando disso porque justamente você tem uma monitoração muito legal, né? Que você faz tudo separado, você tem esse sistema, né? E mesmo que não fosse, eu sei que você tem uma preocupação, até mesmo porque você é músico. Então a gente tem essa preocupação do que o músico vai escutar, né? Não só a questão da qualidade do sistema de monitoração, como também do som que você vai entregar para ele aqui, que você está captando e vai fazer uma mix de fone e vai entregar para ele. Eu tenho o hábito, inclusive, de deixar uma cópia da via do que eu estou mandando lá para dentro num fone do meu lado. Aí você ouve o que ele está ouvindo. Exatamente. E muitas vezes essa coisa da comunicação, às vezes o cara fala assim, tá opaco. Aí eu escuto lá no meu fone, não, mas o que será que ele está querendo dizer que tá opaco? Sei lá, às vezes tinha um pad alto lá, sabe? Não tem nada a ver, às vezes, com brilho ou com a sonoridade do fone. Então, é tão subjetivo, a gente trabalha com uma linguagem, às vezes, tão subjetiva, que é muito mais fácil isso, né? Você ter ali um fonezinho que você escuta que o cara tá... o cara tá escutando isso aqui alto. Peraí que eu vou ajeitar pra você, fulano. Tá, né? Pois é. Então, essa coisa do conforto, né? Pra tocar, pra gravar também, o que você entrega e tal, o som que você entrega, ele também... é determinante, né, na performance. Com certeza. O estúdio tem que ser um lugar, bicho, de astral, né? As coisas têm que funcionar de forma tranquila e tem que estar tudo rolando bem, né? Exatamente. E a gente faz muito parte disso, né, Cris? De deixar todo mundo à vontade, confortável. Isso que você falou também, nós somos, além de engenheiros, músicos, isso é uma coisa que a gente está desses dois lados, né? Ao mesmo tempo, mesmo fazendo só engenharia de áudio nesse trabalho específico, mas você tem uma comunicação
ali diferente com música, e você entende Você entende o que que você ele sabe tá... do sofrimento do É, quando não tá bom, né, para ele, né? A gente exatamente. sabe disso, como é que funciona, né? E acaba que a gente também trabalhando no nosso estúdio, é difícil de acontecer casos de não tá rolando, né? Porque É, aí você já conhece o seu espaço, é, é. já flui, né? Já flui, exatamente. A gente já tem uma certa intimidade, né? Já sabe onde é que estão as coisas, né? É, Isso é uma coisa muito comum, né? Eu, quando eu era mais, quando eu era mais novo, assim, e os estúdios também eram maiores, porque os equipamentos eram maiores, né? também. Então, assim, PET, por exemplo, hoje, sei lá, você tem aqui essa seção de PET, talvez num estúdio mais antigo tinha que ter o dobro para você É, ter o estúdio todo no PET. É, então, assim, às vezes você chegava num estúdio enorme e que você não conhecia, já dava um pavor, né? Você falava assim, nossa, onde é que tá não sei o quê? Onde é que mas como que sai daquele pré? Onde é que chega isso aqui? Então, né? Depois você vai entendendo, aí você vai vendo que é tudo igual mesmo, mas a gente tinha esse pavor, né? Então a vantagem de trabalhar no nosso estúdio é porque realmente já está tudo à mão, né? é, A entrega ela é mais rápida, né? com certeza. Porque a gente consegue já organizar as coisas com mais facilidade, a gente já sabe onde que estão. Até os problemas, né? Olha, isso daqui me deixou na mão ontem, eu vou evitar de usar, depois eu ajeito e tal, É, né? Mas isso faz parte também. Mas está apto a trabalhar em outros lugares, né? E conhecer os equipamentos e ter uma flexibilidade auditiva, assim, para você um certo poder de adaptação, né? Você conseguir chegar num outro lugar e trabalhar. Você já deve ter passado por isso várias vezes, assim, de ir sim. operar em algum outro estúdio e ter que se adaptar, né? À condição do estúdio, de sala, de tudo mais. Então, eu acho que isso faz parte também né, do engenheiro de som, assim, né? Claro que você não adquire isso de um dia para o outro, mas É, é uma coisa importante também, né? exatamente. Eu tava conversando ontem, fazendo uma live no Instagram, aí você falou isso, eu lembrei. Que assim, depois de um tempo fazendo isso, a gente tava conversando sobre gravação, e eu pensei isso na hora, tipo, o seguinte, bicho, quando eu tô gravando assim, eu não sei se esse som aqui é o melhor do mundo. Tipo, esse é o melhor som do instrumento do mundo, eu posso experimentar vários outros microfones ou várias outras posições, mas tipo assim, eu sei quando tá soando mal, sacou? Então, tipo, se tiver soando mal, eu vou mexer. Agora, tá soando bem? Beleza. Ok, Vambora, vamos claro, pra frente. claro. Isso é uma coisa que eu acho que foi de fazer muita coisa de experiência assim mesmo, porque no começo ficava, você vai procurando, nem no começo, depois muito tempo assim, vai procurando, vai mexendo, às vezes você quer mexer, quer sei lá o que e tudo mais e tal, e você até perde a referência geral É, das coisas aí. é, Tem hora que você sabe assim, tipo, isso aqui tá soando bem, é. tá beleza, não precisa de Não, e você inventar a entender roda. também o som do cara, né? É, Porque é em conjunto, né? é O cara tem conjunto. que te entregar também em tal nível que você fala assim, pô, daqui pra frente agora eu vou contribuir, É, né? Porque tem exatamente. isso também. E tem situações que é isso, né? Não é todo dia que... A gente até trabalha com excelentes músicos, né? Assim, no dia a dia, a maioria dos trabalhos que a gente faz são trabalhos já, né, num nível muito alto de profissionalismo da equipe toda. Mas já aconteceu, assim, de pegar aquela banda, que é mais... Tem a coisa da banda, né? Aí É, tem aquele baterista que não tem aquela experiência de um batera de estúdio, ou aquele baixista que, né, às vezes não tem aquela firmeza, aquela precisão. E aí você sabe também, né, fala assim, bom, até aqui é, não adianta eu querer mais do que isso, porque o é, som tem a ver com isso também, né? sim. Muitas vezes assim as pessoas falam, eu tenho que ter tal microfone para ficar bom, tem que ter tal, cara, É, mas às vezes tem que ter tal músico, né, para ficar bom. inclusive aí tá muito lance. Nossa, demais. A gente sabe disso, Marcelinho, né? É, Como músico, ele trabalha junto com o engenheiro de som, claro. né? Aquele momento que você fala com o cara, não, toca meia pegada, porque eu vou dar um gás aqui, É, né? é É, o conjunto, é o é o conjunto. conjunto, né? Vamos mudar a afinação, troca de pele, troca de baqueta, né? Troca de baqueta que eu troco tal microfone. Você vai, né? É, Vai negociando, cara, mas isso faz parte demais. Inclusive, isso é bacana porque a gente vê isso nos músicos é, que também são inteirados com essa coisa da gravação. Eu acho que hoje essas profissões elas estão ali se confundindo, às vezes tem um músico, é só músico mesmo, mas obrigatoriamente o cara tem que saber do microfone, tem que ter um negocinho em é, casa, aí ele começa a brincar num programinha. Então é legal que todo mundo tenha um pouco de informação a respeito da coisa da gravação, né?
E aí é muito legal, assim, quando o músico também sabe, né? Fala assim, cara, eu costumo colocar um microfone aqui nesse violão que eu tenho, Sim. que ele dá um X efeito, aí você vem, legal, né? Então essa troca também, né? O músico que chega, assim, com essas contribuições é muito legal, né? Do tipo, tá aqui meu amplificador de guitarra, geralmente é o microfone aqui e tem um timbre que eu gosto. Beleza. Não é legal? É muito massa, assim, quando o músico já chega preparado, assim, também para gravação, né? Sim, claro que não são todos e não é uma obrigatoriedade, né? A gente tá claro. aqui para isso. Mas é muito bacana essa contribuição do músico também e a gente saber colher também essa informação dele, né? Ou quando o cara também não te dá nada e você saber... o cara às vezes não sabe nem te explicar, né? Mas você escuta o instrumento do cara, escuta o jeito dele, vai trocando uma ideia, é por aqui, e aquele som daquele fulano? Então, aí você vai chegando, vai conduzindo as coisas. Acho que o trabalho de gravação tem muito a ver com isso, né? Com a conversa, com a troca, total, com a intenção, com o contexto, com a estética, né? Às vezes muito mais com o negócio da técnica, né? Da técnica e dessa coisa mesmo, né? Tá, sei lá, tá opaco, igual eu falei, você vem aqui tochar um negócio de volume, de agudo, cara, não tem nada a ver, né? Na verdade, geralmente não tem nada a ver, né? Geralmente não tem nada a ver. E isso é interessante do ponto de que, assim, essa troca com o músico, porque nem sempre o músico sabe também expressar, né? Isso que você falou. E até mesmo com referências e tudo mais, mas a gente entende isso e já apresenta alguma coisa. Então, também, né, acho que isso é uma questão importante também de a gente apresentar as coisas, porque nem sempre... Tem músicos, igual você falou, que a gente chama de músicos de estúdio, né? Os caras estão acostumados a experimentar, sabem ouvir, sabem... Tipo, às vezes eles sacam que tá rolando aquilo ali, por exemplo, uma gravação de bateria. O cara que tá tocando a bateria na sala, o som que tá chegando aqui é completamente diferente, né? Se você for pensar, o microfone da caixa tá na pele da caixa, o ouvido do cara tá aqui, né? Coloca o seu ouvido lá onde que tá o microfone, que você vai ver qual é o som que ele tá captando. Então, assim, tem todos esses lances que tem gente que entende isso, né? Fala assim, não, depois a gente ouve ali e vê como é que tá. Outras pessoas estão tocando, às vezes, querendo mudar ou tudo mais, e aí é importante a gente... conduzir, né? Saber conduzir esse negócio. A gente apresentar um resultado, claro. assim, né? A gente funciona quase como um tradutor, assim, né? Tem hora que é isso, assim, você saber colher aquela informação do cara que não te entrega pronta a informação, né? E decodificar aquilo dali e colocar o som aqui dentro, né? Porque tem uma hora que isso é natural também, né? Sim. Já vai assim, toma aí então. Beleza, tá lindo. Acabou. Vambora, vamos gravar o disco. É verdade, Então... A gente já vai ficando por aqui, né? Finalizando esse nosso papo hoje. Se deixar, a gente ficaria horas, né, Marcelinho? Até mesmo porque o assunto, além de ser bom, ele é extenso, né? É muita coisa que a gente vive dentro do estúdio. Então, a sugestão, assim, né? Eu acho que a principal coisa é aprender a escutar com o ouvido crítico. E isso é uma coisa que é o seguinte, não se afobem em querer aprender isso em uma semana, um mês, um ano, porque isso é um processo de vida. Os grandes engenheiros de som, assim, você vê que são pessoas que eles já estão nessa há muitos anos e a gente, cada dia que passa, a gente vai apurando mais a audição. Eu acho que o treinamento auditivo, esse treinamento que eu falo, é de uma educação musical mais, quando eu digo isso, um refinamento da audição, de escutar detalhes, de estar mais atento aos detalhes. Na hora que você vai fazer uma captação, opa, peraí, esse grave não é característico desse instrumento, tem alguma coisa errada, né? Ou então, tá estranho, sei lá, o que é um som fora de fase, né? O que é um comp filter? Se entender, eu estou falando disso tecnicamente, mas que não seja tecnicamente, mas que você entenda o que é um som bom, o que é um som ruim, igual você falou, né? A gente às vezes já tem, e isso realmente é um processo tão longo, a gente não pode apavorar, porque ele é adquirido ao longo do tempo mesmo, tem o seu tempo normal, mas por outro lado a gente tem que estar disposto, né, a observar com esse olhar mais crítico, o olhar, que eu digo a audição mais crítica, né? Eu acho que esse é o grande lance, escutar,
sabe? E tentar resolver as coisas acusticamente do que sair rodando o botão, porque essa solução fácil, ela nunca funcionou, né? A gente conhece grandes discos, grandes materiais fonográficos, desde a década de 60, 50 talvez, já tem coisa feita assim com um nível absurdo, justamente porque já tínhamos pessoas que tinham às vezes não tinham o recurso todo na mão que a gente tem hoje, mas tinham um refinamento assim para escutar as coisas com uma atenção além do que, né, as pessoas normalmente têm. E tomavam decisões inteligentes, né, e decisivas, assim, importantes, justamente porque tem essa capacidade de audição tão bem afinada. Acho que esse é um conselho legal. Assim. Para completar isso que você está falando, acho que passa por ouvir muita música também, né? E gravações clássicas, boas, que a gente vai montando esse banco de dados, de informação, de som, né, bicho? Quando a gente tá gravando e ouve aquele som de bateria, assim, fala, ih, não, isso aqui tá igual aquele Michael Jackson, ou alguma coisa assim, ou, enfim, qualquer outra coisa. Quanto mais música, né, ouvir e música de qualidade, de vários estilos, vários gêneros diferentes, você vai montando esse banco de dados de bom gosto e... De mau gosto também, né? De mau gosto. Pros dois. É bom ouvir o que é ruim também, porque você sabe. É bom saber que existe, né? Mas é isso, é ouvir muita música e prestar atenção e desenvolvendo, apurando esses detalhes, igual você falou, na prática mesmo, né? Sim, isso aí. É isso aí. Valeu. Fique.